Bom dia a todos. Em nome da Informa DIB, quero agradecer-vos a vossa inscrição e presença neste webinar. A Informa DIB é a empresa que em Portugal e Espanha lidera a oferta de informação e conhecimento sobre o tecido empresarial, ajudando a fundamentar as decisões de negócio dos seus clientes há mais de 118 anos. A nossa base de dados a nível nacional tem mais de 700 mil entidades ativas, temos uma cobertura total dos dados financeiros e mais de 500 mil utilizadores consultam os nossos relatórios. A base de dados é atualizada e monitorizada diariamente. Hoje vamos falar sobre a presença feminina nas empresas em Portugal. O webinar será apresentado pela nossa analista de estudos e inovação de produto, Rita Neves. Para que o webinar decorra na sua normalidade, pedimos a todos que desliguem as câmaras. Se vos surgir alguma questão, podem contactar-nos através do QR Code e contactos que disponibilizamos no final da sessão. Mais informações sobre nós podem ser consultadas no nosso site em informadib.pt. Passo agora a palavra à nossa analista de estudos e inovação de produto, Rita Neves. Bom dia, obrigada Inês e obrigada a todos pela vossa participação. Este webinar tem como objetivo partilhar convosco as principais conclusões do estudo sobre a presença feminina nas empresas em Portugal. A Informa DIB analisa este tema há vários anos, nomeadamente há 15 anos, sendo esta a 15ª edição, com o intuito de retratar as diferenças de género no mercado de trabalho e procurar também responder a questões como em que empresas há uma maior paridade de género e se estamos de facto a caminhar para a paridade. A sessão divide-se em 5 partes. Vou começar com um breve enquadramento sobre o mercado de trabalho nacional, de seguida apresentar-vos os números sobre as mulheres nas empresas, pelos diferentes níveis de responsabilidade e tipo de chefia, mostrar-vos o efeito das cotas impostas por lei a algumas empresas em comparação com o tecido empresarial, falar-vos sobre a paridade de género nas empresas, portanto, por setor, dimensão, entre outros indicadores, e uma última parte, a título também de curiosidade, sobre as mulheres nos bancos e seguradoras, um pequeno aqui, deep dive a um setor muito específico e relevante para a nossa economia. A presença das mulheres na sociedade e, em particular, no mercado de trabalho nacional alterou-se significativamente nas últimas décadas. Não foi assim há tantos anos que as mulheres casadas tinham que ter autorização do seu marido, chefe de família, para votar, estudar ou trabalhar. Atualmente atingimos a paridade na população ativa, com 49% da população ativa do sexo feminino, e até temos mais mulheres na população ativa com ensino superior, portanto 59% da população ativa com ensino superior são mulheres. Nomeadamente, há várias profissões técnicas exercidas maioritariamente por mulheres, como tanto na área da medicina e da justiça e política. Na política temos um terço. Profissões que, curiosamente, durante o Estado Novo eram praticamente vedadas às mulheres. A esmagadora maioria da população ativa está empregada, como é sabido, estamos com uma taxa de desemprego que ronda aos 6%, e são as empresas as que mais empregam, representando aproximadamente 61% do emprego nacional. E este será o principal foco do nosso estudo, a paridade de género nas empresas, pois é também a nossa especialidade, o tecido empresarial português. E como será a presença das mulheres nas empresas em Portugal? A presença feminina nas empresas diminui à medida que a responsabilidade dos cargos aumenta. Nas empresas, 42% dos empregados são do sexo feminino, em linha mais ou menos com a população ativa, mas observamos que à medida que subimos na cadeia de comando das empresas, a presença feminina é menor, com 30% nos cargos de gestão, e entendemos aqui por cargos de gestão todos os órgãos sociais de administração e gerência, como por exemplo os membros do Conselho de Administração ou do Conselho de Administração Executivo, no caso das sociedades anónimas, ou os membros do Conselho de Gerência e gerentes para as sociedades por cotas e unipessoais por cotas. E na liderança, verificamos que apenas 27% das empresas do tecido são lideradas por mulheres. Mais uma vez aqui por liderança entendemos o primeiro gestor, ou seja, os presidentes dos conselhos de administração e dos conselhos de gerência.
Atingir a paridade em todos os níveis requer mudanças estruturais e culturais que levam tempo. Como vemos aqui nesta evolução, em 7 anos, a percentagem de mulheres nas empresas pouco ou nada mudou. Nos cargos de gestão e liderança verificamos um aumento, mas muito residual, de portanto, mais um ponto percentual. A maioria dos cargos de direção são ocupados por homens, 70% dos diretores são homens. No entanto, houve um aumento ainda assim, não é? Houve um aumento da percentagem de mulheres face a 2017, mais 2 pontos percentuais de mulheres em cargos de direção. E os maiores aumentos foram nos diretores de marketing e comunicação, com mais 10 pontos percentuais, nos recursos humanos, com quase mais 8 pontos percentuais, e na direção geral, com mais quase 7 pontos percentuais. Este último com 17% dos cargos ocupados por mulheres. Mais uma vez, também é um cargo com mais responsabilidade, então o que se vê é uma menor percentagem de mulheres. Diretor de Sistemas de Informação é o cargo com menos mulheres, com uma presença feminina de apenas 11%. Um aspecto interessante nos cargos de direção foi o aparecimento de novas direções, como a Direção de Segurança de Informação ou a Direção de Sustentabilidade, em linha com as também crescentes preocupações e evoluções nas empresas e na sociedade em geral, e apesar de serem ainda poucas as empresas com estas áreas, portanto, pequeno universo de diretores, observamos que a maioria dos diretores de sustentabilidade são mulheres, portanto 78%, e que o contrário verifica-se entre os diretores de segurança de informação, a maioria são homens. As obrigações legais têm um papel nesta evolução. A administração pública, o setor empresarial do Estado e as empresas cotadas estão obrigadas a uma representação equilibrada entre homens e mulheres nos órgãos de administração e de fiscalização. E, portanto, a evolução da paridade de género nestas entidades tem sido significativamente mais rápida, como vamos ver. As empresas cotadas, por exemplo, estão sujeitas a uma lei que estabelece desde 2018 que a percentagem de pessoas de cada sexo nos órgãos de administração e fiscalização não possa ser inferior a 1/3, e efetivamente a percentagem de mulheres em cargos de gestão das empresas cotadas aumentou 15 pontos percentuais face a 2017. E observando aqui a distribuição das empresas por equipas de gestão, nas cotadas, a maioria das equipas de gestão são mistas, apesar de se ver ainda 16% de cotadas sem qualquer mulher em cargos de gestão, mas são percentagens que diferem bastante das do tecido empresarial, onde apenas 55% das entidades são de gestão mista, e temos aqui uma percentagem bastante mais elevada, 39% das empresas estão de gestão masculina, exclusivamente masculina. Quando nos comparamos com o nosso país vizinho e com o restante, tanto com a média da União Europeia, relativamente à paridade nas empresas cotadas, verificamos que estamos em linha e que o caminho foi semelhante na última década. Temos 35% de mulheres com assento nos conselhos de administração das maiores empresas cotadas nacionais, um pouco menos que os 41% em Espanha, mas igual à média da União Europeia. Relativamente a esta diferença que observamos em Espanha, relativo com Espanha, Espanha aprovou uma lei que promove a igualdade entre homens e mulheres nas listas eleitorais e em todas as áreas de administração pública e nos conselhos de administração das empresas em 2007. Portanto, estamos a falar aqui de 10 anos de diferença entre a primeira publicação deste género em Espanha e em Portugal, o que justificará também aqui em parte a maior paridade das empresas cotadas em Espanha e a sua evolução mais positiva. Também sujeito a esta lei, número 62 de 2017, está o setor empresarial do Estado, onde a percentagem de empresas com equipas de gestão mista é bastante superior aos 55% do tecido empresarial, que vimos anteriormente. Nas 271 empresas do setor empresarial do Estado, com pelo menos 2 gestores, 86% têm equipas de gestão mista. Um registro que é 26 pontos percentuais acima do que se verificava em 2017. Portanto, realçando aqui a rápida evolução e, mais uma vez, o efeito que as cotas
para a paridade de género nas empresas têm. A título de curiosidade, também na administração pública se verifica uma maior paridade, com 83% das entidades a terem uma gestão mista, e este setor está também sujeito a um regime de representação equilibrada entre homens e mulheres desde 2019. E quem são as empresas com maior paridade? Há 4 setores que estão próximos da paridade de género no emprego, são eles o alojamento e restauração e o retalho, ambos com 53% de empregados do sexo feminino, serviços empresariais com 49% e atividades imobiliárias com 47% do emprego do sexo feminino. Mas o que aqui se destaca é esta falta de correspondência destes setores com maior paridade no emprego, depois nos cargos de gestão e liderança. Quando olhamos para os restantes gráficos da direita, a esmagadora maioria dos setores de atividade tem menos de 1/3 dos cargos de gestão desempenhados por mulheres. O setor com maior percentagem de mulheres na gestão é o setor dos serviços gerais, com 43%, o que corresponde também, quando olhamos depois para a percentagem de emprego feminino neste setor, portanto, corresponde aqui a uma diferença de 26 pontos percentuais, não é? Quando a presença feminina no emprego, a presença feminina na gestão neste setor, ainda assim tem uma disparidade muito grande. A construção é o setor com menor presença feminina a todos os níveis, quer no emprego, na gestão e na liderança. São as atividades relacionadas com a saúde e bem-estar, cosmética, farmacêutica, medicina, entre outras, com atividades relacionadas com a moda e com o ensino, onde há uma maior predominância feminina. Portanto, este gráfico aqui mostra o top 5 dos subsetores com maior número de empresas lideradas por mulheres, e o que observamos é que apenas num subsetor existe uma liderança maioritariamente feminina, no retalho de saúde e bem-estar, com 53% das empresas deste subsetor a serem lideradas por mulheres, e que na gestão existe paridade de género, apesar do emprego ser predominantemente feminino. Ou seja, à exceção do retalho de saúde e bem-estar, não existem subsetores com cargos de chefia predominantemente femininos. Quanto à dimensão das empresas, a presença feminina em cargos de gestão aumenta quanto menor a dimensão, apesar da paridade de género no emprego ser superior nas grandes empresas, é nas empresas de menor dimensão onde há uma maior paridade em cargos de gestão e liderança. Nas microempresas, 1/3 dos cargos de gestão são desempenhados por mulheres e mais de 1/4 das empresas são lideradas por mulheres. Já nas grandes, apenas 13% são lideradas por mulheres e 20% dos cargos de gestão desempenhados por mulheres. Empresas de liderança feminina corresponde 27% das empresas do tecido empresarial, são mais inclusivas, porque apresentam maior paridade de género, quer ao nível dos empregados, quer nas equipas de gestão. 55% dos empregados das empresas lideradas por mulheres são do sexo feminino, ao passo que nas empresas de liderança masculina esta percentagem é 38%. Além disso, as empresas lideradas por mulheres apostam maioritariamente em equipas de gestão mista. 78% das empresas têm uma gestão mista. No caso das empresas lideradas por homens, a maioria das equipas de gestão são compostas exclusivamente por homens, 52%. No desempenho ESG, uma métrica de avaliação não financeira das empresas, este é claramente melhor entre as empresas de gestão mista. Olhando para o score ESG das empresas, é um indicador da Informa DIB que reflete a posição relativa de uma empresa quanto a diversos fatores ESG, comparando essa empresa com empresas do mesmo setor e dimensão. Chegamos aqui à conclusão que 40% das empresas de gestão mista têm um score ESG elevado ou médio alto, face às suas congêneres, mas que entre as empresas de gestão exclusiva a um sexo, a percentagem de empresas com score ESG elevado ou médio alto é de menos de 20%. Portanto, a paridade de género na chefia relaciona-se com a performance não financeira das empresas e é inclusivamente até uma métrica de ESG.
Quanto ao setor bancário e segurador, este é um setor, como referi, tanto relevante e muito específico, é um setor antigo, onde a maioria das empresas tem mais de 20 anos, portanto a idade média de 24 anos, aqui me fala uma diferença de 10 anos de existência face à média do tecido, à idade média do tecido empresarial e, portanto, onde muito provavelmente em muitas entidades a cultura e a estrutura do antigamente estarão mais enraizados. De facto, e apesar de mais de metade dos seus trabalhadores serem mulheres nos bancos, apenas 22% dos cargos de gestão são desempenhados por mulheres e 13% das entidades são lideradas por mulheres. Percentagens que nas seguradoras são de 17% e 11%, respectivamente. Portanto, a presença feminina nestas sociedades financeiras assemelha-se ao que vimos nas grandes empresas, onde a presença é mais forte no emprego, mas difere aqui bastante depois quando vamos aos cargos de chefia, cargos de gestão e liderança, são percentagens bastante mais reduzidas. Quando comparamos com os restantes setores, os seguros e a banca estão entre os que registram menor paridade de género na gestão e liderança, apesar, novamente, de estarem no topo dos que mais mulheres empregam. E assim termino esta apresentação. Em resumo, acho que todos nós temos um papel ativo na promoção da igualdade, não só nós mulheres, mas também os homens, as chefias e, em especial, as empresas, com as práticas que adotam a terem influência na criação de ambientes mais favoráveis à diversidade e à igualdade de oportunidades. Mas acho que também não depende só da promoção do equilíbrio, mas também da ambição de cada um, pelo que gostaria também de deixar aqui uma nota de encorajamento às mulheres e em honra também ao dia de amanhã, para que ambicionem posições de liderança e desafiem as barreiras invisíveis que ainda persistem. Portanto, a verdadeira transformação requer aqui um compromisso coletivo. Espero que a sessão tenha sido útil. Qualquer questão que tenham sobre os nossos dados e sobre o nosso negócio, não hesitem em contactar-nos. Teremos todo o gosto em esclarecer. Obrigada e bom fim de semana. Muito obrigada, Rita, pela excelente exposição. Caso tenham alguma dúvida ou questão, podem contactar-nos através do QR Code e dos contactos que disponibilizamos. Podem também seguir-nos através do LinkedIn e ficar a par dos próximos webinars e todas as novidades da Informa DIB. Agradecemos o vosso interesse e presença neste webinar. Desejo-vos um bom dia. Obrigada.